Paz de Cristo, amor de Maria e o carinho de São José. Que bom estar aqui com vocês, falando para mais um vídeo que vamos falar sobre a Semana Santa. Especificamente, neste vídeo, sobre a Quinta-feira Santa. Então, vamos nos preparar para esse tríduo pascal da forma melhor que a gente puder. O nosso coração, a nossa mente. Então, para isso, eu pedi que o Charles tocasse para nós um refrãozinho clamando o sangue de Jesus sobre nós, sobre tudo que vamos conversar aqui. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Que o sangue de Cristo esteja sobre nós, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para tudo que vamos vivenciar nesse tríduo pascal e também culminando com a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não adoramos um Deus morto, mas respeitamos o que ele passou antes de ressuscitar. Amém? Então, antes da gente falar especificamente da quinta-feira, eu quero fazer uma pequena introdução. Eu quero fazer um comparativo entre o sacrifício de Cristo na cruz e um sacrifício que acontecia no Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, havia um espaço muito importante chamado de Santo dos Santos. Ouçam, só o sumo sacerdote consagrado poderia adentrar aquele espaço. Sabe o que tinha naquele espaço? A Arca da Aliança. E o que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano? Ele entrava, ele incensava aquele espaço, toda a Arca da Aliança, mas também um animal era sacrificado e se ungia a tampa da arca. Lembra que tinha 2 anjos esculpidos? A tampa da arca com o sangue de um animal oferecido em sacrifício. Isso acontecia no tempo prescrito por Moisés, isso acontecia no Templo de Jerusalém. E se alguém ousasse entrar neste espaço, que não fosse o sumo sacerdote, obviamente, ele morreria fulminado na presença de Deus, segundo a narrativa bíblica. Imaginem só. E Jesus? Jesus vem subverter esta prática. Jesus vem ser este cordeiro imolado, este animal, o sangue deste animal que ungia a arca não é mais sacrificado. O sacrifício definitivo se dá por nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido a todos nós em sua primeira vinda. Porque nós sabemos que Jesus virá uma segunda vinda definitiva para julgar os vivos e os mortos. E ele virá de forma gloriosa, para que o mundo o reconheça. Mas nesta primeira vinda, ele se oferece em sacrifício. Mas ele não nos deixou órfãos. Enquanto ele não volta,
ele está presente não mais no Santo dos Santos, mas sim em cada sacrário das igrejas católicas. E aí eu te pergunto, você vai negligenciar a Semana Santa? Antes da gente falar da Santa Ceia, eu vou apresentar a vocês, vou deixar meu crucifixo aqui, eu vou apresentar a vocês um folhetinho que eu recebi do Instituto Hesed, quando eu comprei o livro para a Quaresma. E é chamado O Relógio da Paixão. Eu vou seguir esse roteiro porque é muito interessante, porque a gente vai falar de hora em hora. Eu não vou falar, na verdade, de hora em hora para o vídeo também não ficar tão grande. Vou suprimir uma ou outra. Mas eu quero fazer a partir dessa sequência, que vai ficar uma cronologia bem enriquecida e ao mesmo tempo fácil da gente entender. Então, o Relógio da Paixão começa às 19 horas de da quinta-feira, que é a instituição da Eucaristia, a Ceia do Senhor, e ele termina às 18 horas do sábado, quando Jesus é sepultado. E eu vou dividir esse relógio conforme os dias do Tríduo Pascal. Então, vamos começar, vocês vão entender. 19 horas, a Ceia do Senhor. Ela é mais comum, ela é chamada Ceia do Lava-Pés, Missa do Lava-Pés, porque há toda aquela memória que se faz de Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas o nome correto é Ceia do Senhor. Na Ceia do Senhor, há a instituição da Eucaristia e também a instituição da ordem, o sacramento da ordem. Então, são 2 sacramentos instituídos aí. Então, não preciso dizer o que aconteceu nessa ceia, que a gente sabe, né? Que Jesus ceia com eles, lava os pés e já sinaliza que alguém vai trair ele sabe que é Judas. E aí a gente recorre à Bíblia para ler detalhes por detalhes, para a gente dar continuidade. Durante a missa, a Eucaristia, oremos após a Eucaristia, já começa algo muito diferenciado. A única vez no ano em que uma missa não termina, ou seja, nós não recebemos a bênção final. A missa de quinta-feira da Ceia do Senhor, ela é estendida à sexta-feira da Paixão. Então, há consagração na quinta-feira, mas não há a bênção final. E o que acontece, Anali? Já que não tem a bênção final, há o que nós chamamos da transladação do Santíssimo. Na minha paróquia tem uma espécie de baú, sabe? Bem bonito. Jesus é transladado. Os sacrários do mundo ficam de portas abertas, vazio. Não há Jesus sacramentado em nenhum sacrário do mundo. Ele é transladado e ele é guardado. Até a sexta-feira, onde nós iremos comungar. O quê? A hóstia que foi consagrada na quinta à noite. Isso é uma riqueza de detalhes que a Igreja Católica nos proporciona. Então, 19 horas, a Ceia do Senhor. Eu vou pular para 22 horas. É a agonia de Jesus no Getsemane. Jesus entra em profunda agonia logo após a Santa Ceia, porque ele, sendo homem, mas também sendo Deus, sabia o que viria para frente. Lembra que ele diz: Senhor, afasta-se de mim esse cálice. Mas ao mesmo depois ele logo aceita que este é o cálice que ele tem que beber. Mas o
homem, Jesus, entra em profunda agonia, que quando a gente reza o texto, a gente fala agonia no Horto das Oliveiras. Jesus transpira, pelos seus poros saem gotas de sangue e água. Eu descobri que essa condição é chamada de hematidrose, condição médica, clínica, né? Quando uma pessoa sofre estresse emocional extremo e os vasos capilares das glândulas sudoríparas de suor se rompem, misturando sangue com suor. Eu falei agora com água, né? Não, é o sangue com suor. Chamamos isso de hematidrose. Isso não é lenda, isso acontece e aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. 22 horas, seguindo o nosso relógio da paixão, Judas vem, entrega, vende Jesus por 30 moedas de prata e Jesus é preso e conduzido a Anás. Isso já é 10 horas, 22 horas da quinta-feira. A história está sendo construída e eu te pergunto, você vai negligenciar a Semana Santa? Seguindo o nosso relógio da paixão, 24 horas. Após receber aquele beijo da traição de um dos seus apóstolos, quão triste Jesus deve ter ficado neste momento. Recebeu o beijo de Judas, Jesus é preso e conduzido a Anás. A história começa a se desenrolar. O ápice da história da vida de Jesus está se aproximando. E você vai negligenciar a Semana Santa? Estamos já agora na sexta-feira da Paixão. Então, 1h, Jesus é apresentado ao sumo sacerdote, a Caifás. 2h, ele é caluniado, mas o que ele faz? Cala-se. 3h, começam as agressões profundas, muito fortes, muito violentas. Jesus, a partir de 3h, começa a sofrer todas as dores do mundo. 3h, Jesus é agredido e esbofeteado. 4h, a segunda traição que Jesus sofre, qual é? Pedro nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Primeiro Judas e agora Pedro. 6h, Jesus é apresentado ao tribunal de Pilatos, de Pôncio Pilatos. 8h, Jesus é flagelado. Eu fui buscar em relação à flagelação, muito inspirada pelo vídeo, né, da questão física que Jesus havia sofrido, e encontrei. Os romanos usavam o flagrum, um chicote com várias tiras de couro e em suas extremidades pedaços de coisas variadas, de ossos a vidros. Se não bastasse os chicotes, havia também objetos para machucar ainda mais aquele corpo que fosse flagelado. E foi assim com Jesus. Jesus perde muito sangue
no flagelo, o que leva, também clinicamente buscando, um choque hipovolêmico, que é uma queda perigosa na pressão sanguínea. E esses objetos perfurocortantes estraçalham os músculos e deixam, gente, os ossos aparentes. Jesus foi tão flagelado que seus músculos se estiravam e até os seus ossos apareciam. Imagina a tortura que nosso Senhor Jesus Cristo passou no flagelo. Se não bastasse o que acontece às 9 horas, Jesus é coroado com a coroa de espinhos. Além da questão física de machucar, a coroa tem um sentido de vergonha, de humilhação. Aquela coroa foi posta, além de doer o corpo de Jesus, a gente tem que lembrar que a nossa cabeça é cheia de inervação. Então, quero te dizer que a dor de Cristo foi lancinante também na hora em que aquela coroa perfurava a sua cabeça. Causa dores lancinante devido à compressão dos nervos. Seguidamente, então, flagelo e coroação de espinho. Vamos falar da nossa prática neste dia. Acaba a missa da ceia do Senhor, sem a bênção final, acaba termina para nós, né? Mas ela não acaba para a liturgia. E a igreja, ela coloca o horário da missa da ceia do Senhor até 3 horas da tarde, ela coloca 1 hora de adoração por grupos da igreja. Meu irmão, minha irmã, se você nunca participou, participe. Eu, Ana Lia, eu gosto sempre de me colocar para vocês entenderem, né? Quando eu morava em Angra, era só até meia-noite. Eu ficava, assim que acabava a missa, eu ficava aquelas 3 horas. Porque só ficava até meia-noite. Não era como é aqui em Goiânia, que é até as 3 da tarde, como eu digo. Eu, Ana Lia, o que eu faço? Pego o meu carrinho sozinha, meu marido, às vezes meu filho quer me acompanhar, eu falo, não, esse é o meu horário. Vou para a igreja fazer adoração de 3 às 4 horas da madrugada. Eu gosto. Carlos Arthur, Charles e eu, novamente, a gente volta já no finzinho da manhã, porque meu grupo de apostolado é às 11 horas. Então, a gente fica mais 1, 2 horas. Então, eu vou 2 vezes. Você não precisa fazer assim. Agora, 1 horinha, são muitos horários. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha um horário e vá. É o mínimo que a gente pode fazer por nosso Senhor, que acabou de ser flagelado e coroado de espinho. 10 horas. Jesus é condenado à morte e trocado pelo ladrão chamado Barrabás. Eu tenho que dar uma pausa para contar uma história incrível, sobrenatural, sobre, não, obviamente, o Barrabás verdadeiro, mas o ator que fez o personagem no filme do Mel Gibson. É incrível a conversão dele e ela se deu na gravação. Como aconteceu? O ator italiano, desculpa, eu esqueci de pegar o nome dele para vocês, mas depois eu vou deixar escrito. Ele era
católico, foi batizado, mas se afastou da igreja, conheceu uma moça, vivia, não foi casado, não era casado na igreja, só batizou. E aí ele foi convidado para ser Barrabás, no filme do Mel Gibson. E qual foi a determinação do diretor, né, do Mel Gibson? Falou assim para ele, para o ator: olha, o Barrabás não, como ele estava preso, ele não conhece Jesus. Então eu quero que você faça assim, instruindo o Mel Gibson ao ator. Eu quero que você faça assim. Quando você for solto, Jesus estava de um lado, Barrabás é apresentado ao povo de outro. Mel Gibson falou: eu não quero que você olhe para ele, eu quero que você olhe só para o povo, porque ignora aquele homem que você não conhece, não teria conhecido. E assim o ator ia fazer a cena. Ele conta, o ator, que ele está saindo, aí se querem que troque Jesus ou Barrabás, o povo grita Barrabás, Barrabás. Ele faz umas caras assim, porque ele está com os dentes meio estragados, bem, interpreta bem aquela cena, e aí ele vai descer as escadas, conforme o diretor havia dito. Ele conta: eu desci o primeiro degrau, já começa a ficar arrepiada, gente. Eu desci o primeiro degrau, eu desci o segundo degrau, e de repente eu senti uma força sobrenatural me puxando. E o que ele faz? Ele vira o rosto e olha para Jesus, o personagem, né? E olha para Jesus. Ele disse que na hora que o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus, ele sentiu uma força sobrenatural por ele. E aí ele sentiu impactado, sensação que ele tinha, que ele estava olhando para o próprio Jesus Cristo. Ele desce as escadas, ficou até com medo que o Mel Gibson cortasse a cena, porque não era o programado, mas pela sensibilidade, pela força do Espírito Santo, o Mel Gibson também deixou que isso acontecesse. A partir daquele olhar, entre aspas, entre apenas dois atores, mas a gente sabe que não é assim, que as coisas de Deus são sempre mais profundas. Ele se converteu ao catolicismo verdadeiramente, foi procurar a confissão, a comunhão e o sacramento do matrimônio. E hoje ele sai pelo mundo dando este testemunho. Se converteu numa cena de um filme que nem era para ser daquela forma. Não é muito bonita essa história? Aí eu achei encantador. 11 horas. Jesus carrega a sua pesada cruz. Vocês lembram que no vídeo da semana passada eu compartilhei que eu descobri nos estudos que Jesus não teria levado a cruz toda, apenas a haste horizontal, mas que isso em nenhum momento amenizava o seu sofrimento e nem havia sido por bondade de seus algozes, era apenas para que ele não morresse antes da crucificação. Então, buscando mais informações, eu descobri que essa trave horizontal tem um nome. Ela se chama patíbulo e que este patíbulo pesava entre 30 e 50 quilos. É só a gente olhar para trás, para toda a tortura que Jesus sofreu, todas as vezes que a gente participa da Via Sacra, a gente faz essa memória, a gente tem que pensar o esforço extremo que Jesus teve que, força que ele teve que ter para chegar, cumprir a sua missão. Porque os algozes não queriam que ele morresse antes da crucificação e Jesus não morreria, por pior que ele estivesse, porque a vontade do Pai também era essa. Então, é por isso que Jesus cai 3 vezes.
porque ele não estava mais suportando o esforço. E eu queria falar um pouco dessa queda, que na Via Sacra a gente faz, caiu a primeira, parece que ele deu uma tombadinha. Gente, ele estava com aquela cruz de espinhos deste tamanho. Se alguém conhece a planta, minha mãe tinha na minha casa. É um espinho enorme. Você imagina Jesus, além da trave, ele batia com a cabeça, aquele espinho entrava mais na sua testa, na sua cabeça já cheia de nervos. Este homem aguentou, porque ele não era só homem, ele era também Deus. Aí, os músculos, essa exaustão, já davam início a uma dificuldade respiratória. Isso eu não sabia. Que a dificuldade para respirar já se iniciou na subida ao Calvário. Meio-dia, Jesus é crucificado pelos pés e pelos pulsos. Jesus é crucificado, em volta 2 ladrões. 14 horas, Jesus se dirige à sua mãe e ao discípulo João. Pelo amor de Deus, gente do céu, vamos pensar. O que Jesus passou, para que Jesus ia abrir a boca? Para falar para João, eis aí tua mãe, para se dirigir a Maria, eis aí teu filho. Se fosse uma frase qualquer, não, Jesus estava entregando Maria para a humanidade. Eu fico emocionada, ao mesmo tempo, desculpa, com raiva. É preciso a gente usar também do nosso conhecimento, não é só do amor, não, do coração. Que Jesus ia jogar palavras ao vento? O que ele queria dizer com isso? Se não é o que a Santa Igreja Católica nos ensina. O magistério da igreja nos ensina. Eis aí a tua mãe. Ele não falou só para João. Jesus não tinha irmãos. Porque se Jesus tivesse irmãos, ele não precisava falar nada, porque automaticamente os outros filhos iriam cuidar de Nossa Senhora. Nossa Senhora aos pés da dores é chamada de Nossa Senhora das Dores. Eu olho para quem for mãe aqui assistindo meu vídeo. Não é possível a gente menosprezar essa que viu seu filho destruído e que daqui a pouco vai recebê-lo nos braços. Então eu quero chamar a atenção para as 2 horas da tarde em que Jesus fala para João, eis aí a tua mãe. E ele está dizendo para nós, ei, Nossa Senhora, minha mãe Maria não é mais minha, é de toda a humanidade. Não rejeitem Maria. Sob o orado de o título de Nossa Senhora das Dores. 15 horas. Jesus, na cruz, sofre os efeitos também, eu falei boa parte no vídeo, né, que eu falo das sensações, Jesus pela medicina. Além da asfixia progressiva, lembra do esforço de se esticar e sentir a dor e encolher, né? Há um o ritmo cardíaco irregular. Olha só, gente, o que eu fui descobrir. Uma possível ruptura do coração por causa do ritmo cardíaco irregular, quer dizer, acelerado, e aí parada cardíaca ou insuficiência respiratória. Esse possivelmente, se existisse atestado de óbito, era o que estava escrito no óbito de Jesus. Jesus é morto às 3 horas, a hora da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo.
Às 4 horas, Jesus tem seu coração transpassado pela lança. Aí você fala assim, pela sensação, quando a gente tem Jesus misericordioso, parece mais de ladinho, mas a lança alcança. O coração não fica totalmente do lado esquerdo, né? A gente sabe que ele fica do esquerdo para o meio. E a lança consegue alcançá-la. 18 horas, adiantando um pouquinho, por causa do tempo do vídeo, né? Jesus é sepultado num templo oferecido por José de Arimateia.